Irmãos, pastor Neemias, não é Neemias, é Neemias. Ele está nos acompanhando pelo YouTube. Eu falei para ele, pastor Neemias, eu vou usar parte do teu livro, né? Eu quero falar hoje sobre a Bíblia, irmãos, porque se nós saímos, primeiro culto do ano, decidido a ler a Bíblia, ninguém segura essa igreja. Ninguém segura. E eu falei, pastor Neemias, eu vou usar aqui uma parte do teu livro, né? Então, e uma parte grande do livro, mas é claro que aí você vai acrescentando outras questões para a gente pensar hoje, irmãos. 2 Timóteo 3,16, ele diz assim, e parece incrível, irmãos, eu às vezes espiritualizo demais, né? Porque eu anoto aqui os versículos, mas esse especificamente eu não anotei. E aí eu falei, então vou abrir. Pai, eu abri em cima de 3,16. Falei, nunca aconteceu um negócio desse, mas é. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí, claro, o 17 vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Amém? Eu vou ser bem franco com os irmãos, nós não vamos focar nesse versículo específico, mas nós vamos trabalhar algumas questões sobre a palavra de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus está, então, na casa de Marta e Maria, a Marta é aquela mulher que trabalha, que corre atrás, e ela estava preparando o ambiente, ela estava varrendo a casa, ela estava preparando as refeições, e ela estava fazendo uma série de coisas, e Jesus estava ali na casa dela, Jesus estava presencialmente na casa dela, e aí Jesus então começa, ele está conversando ali, e a Maria, então, ela se coloca aos pés de Jesus e ela fica ouvindo Jesus falar. Se você estivesse numa situação dessa, você estaria preocupado em servir Jesus ou ouvir Jesus? Talvez a gente diga assim, não, eu gostaria de ouvir Jesus, mas talvez muitos de nós realmente a gente falasse, Jesus, calma aí, só um momento, Jesus, deixa eu colocar uma toalha na mesa. Jesus, não senta ainda, deixa eu colocar uma almofada aqui. Jesus, calma, eu vou trazer algo para o Senhor. E você talvez nem deixasse Jesus falar. Mas é interessante que nesse texto, a Marta vai lá e ela reclama. Ela diz, Jesus, meio que ela dá uma bronca em Jesus, né? Ela diz, Jesus, eu estou aqui me matando de trabalhar. A minha irmã está aí parada e o senhor não faz nada. Fala para ela vir me ajudar. E Jesus diz para ela assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe, irmão, Maria escolheu a boa parte. Eu vou falar algumas coisas aqui, você tem que saber reter o que é bom, ou talvez entender o que se quer falar nisso. Eu nem perguntei, hoje não fui um bom anfitrião. Nós temos alguém que está pela primeira, segunda vez nessa igreja, só levanta a mão assim, tem alguém? Graças a Deus pela tua vida, pela vida da irmã, pela vida do nosso querido pastor, está aniversariando hoje, pastor Domingos, 86 anos. Graças a Deus pela vida de vocês, sintam muito bem no nosso meio. Sabe, orar é você falar com Deus e para Deus, certo? Quando você ora, você fala com Deus e para Deus. Ler a Bíblia é Deus falando com você. O Moody, se não me falha a memória, foi ele que disse o seguinte, que você prefere falar para Deus ou que Deus fale com você? Moody diz
que, na verdade, se fosse escolher uma, ele preferia que Deus falasse com ele. Irmãos, quem só ora quer dar conselhos para Deus. Se você falar, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, mas você não lê a Bíblia, sabe o que você vai fazer? Você vai aconselhar Deus. Você vai dizer, Deus tem que fazer isso, Deus, o Senhor tem que fazer aquilo, o Senhor tem que fazer aquilo lá. Mas você vai dar alguns conselhos que estão, inclusive, fora da Bíblia. Irmãos, é fundamental que Deus fale com você. A primeira pergunta feita em um concílio de alguém que almeja o ministério pastoral, depois que passou, então, pela faculdade, eu estou falando aqui no Brasil Batista. A primeira pergunta feita a um concílio, depois que o candidato fala da sua conversão e do seu chamado, é: o que a Bíblia significa para você? Essa é a primeira pergunta, e a resposta normalmente não vai fugir muito disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual de fé e prática. Agora, você já viu, eu acho que nós temos um problema de ansiedade. Aí você compra um aparelho novo, o que é que você faz? Você vai lá e lê o manual inteiro, certo? Lê nada, você manda na tomada e vamos ver que bicho dá. Se a Bíblia é o manual, e eu não conheço o manual, irmãos, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Hebreus 4:2 diz, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Quer dizer, a gente pode ouvir a palavra e não valer nada. Por quê? Porque a gente não crê, a gente não pratica. Então, nós vamos pensar hoje alguns conselhos do porquê eu devo ouvir Deus através da Bíblia. E antes que você pense, mas e quem tem dificuldade de leitura, seja por questão visual, ou seja por uma questão de formação escolar, ou qualquer coisa nesse sentido, irmãos, quando eu digo ler, entenda, você pode entender como ouvir. Hoje a Bíblia está muito acessível, muito mesmo. Então, o primeiro bom conselho é medite na palavra, irmãos. Sabe, eu quero citar alguns versículos da palavra, porque se falar da palavra sem citar a palavra seria ruim. Josué, no capítulo 1:8, diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite, porque senão você não vai conseguir fazer. Irmãos, a palavra ela precisa estar diante de nós, diante dos nossos olhos, ao nosso alcance, e meditar significa pensar nele. Sabe, eu tenho um ganchinho lá no escritório, lá em casa, e eu coloco um versículo lá. E às vezes eu passo dias sem ler ele, mas de repente eu olho e releio aquele versículo, porque eu entendo que eu preciso saber o que a Bíblia fala sobre a minha função. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus diz, você precisa examinar as Escrituras. Amado, se eu não examino a Bíblia, eu não posso dizer que eu estou fazendo o que Jesus mandou. Você entende? Eu preciso examinar. A pergunta, preste atenção nisso, a pergunta não é se você conhece Deus, a pergunta é se Deus te conhece. Ah, eu conheço Deus, mas Deus te conhece? A palavra chega a dizer que Jesus, lá no dia do juízo, ele vai dizer sobre pessoas, incluindo alguns líderes, que nunca os conheceu, irmãos. Por quê? Porque são pessoas que elas, de fato, não chegaram a conhecer a Bíblia como ela é de verdade. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a boca de Deus. Irmãos, presta atenção. Suponhamos que nós estamos naquele culto assim, que todo mundo é barulhento. Aqui é tudo quieto, mas suponhamos que for todo um barulhento e eu dissesse o seguinte, hoje
Hoje, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você vem aqui na frente. Vai ser imposto a mão sobre você, vai ser soprado o Espírito sobre a sua vida. Quantos viriam? Fala sério, irmãos. Dependendo mover ali, irmão, ia faltar lugar aqui. Eu vou num encontro chamado Bambu, irmãos. Antes do pregador terminar, antes do apelo, os pastores estão tudo lá na frente. Mas eu quero dizer uma coisa, o sopro de Deus está aqui. Não adianta você vir receber um sopro se você não aceitar, não ler, não entender a palavra de Deus. Essa é a boca de Deus. Aqui está o que enche alguém com o Espírito Santo. E eu não estou bravo, é o meu jeito de falar. Hebreus 4:12, ele vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E acredite, não é fácil saber o que é alma e o que é espírito. Crente almático é aquele que magoa com facilidade. O espiritual é aquele que morreu. A Bíblia consegue discernir se você é almático ou espiritual. E de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Irmãos, quando você lê a Bíblia, ela te mostra qual é a intenção do seu coração. Só precisa estar bem intencionado. Não é tremendo? Não é tremendo? Jesus disse que nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus, irmãos. A Bíblia, ela nos livra de muita coisa ruim. Eu estava ouvindo o pregador J.C. Carvalho, gosto muito dele. E ele estava dizendo o seguinte: que a Bíblia, ela vai nos livrar de muita enrascada. Jovens que leem a Bíblia são mais saudáveis, irmãos. São mais saudáveis. Escondi a tua palavra, a Bíblia, no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. O jovem que lê a Bíblia, ele vai viver uma vida mais correta. Meninos, quando você olha para uma menina com visão de super-homem, de raio-x, você não entendeu, né? Impura. Você precisa receber uma cajadada na cabeça. Cuidado, não prometa o que o seu bolso não pode pagar. A Bíblia vai falar sobre tudo, irmãos. Meninas, se o seu corpo não está à venda, não faça propaganda dele. A Bíblia proíbe. O problema é que a gente não lê a Bíblia. E a gente acha que tudo é normal. O Jó disse: eu vou fazer um pacto com os meus olhos. Eu nunca vou colocar os meus olhos em uma virgem. Sabe, porque ler a Bíblia, existe uma infinidade de motivos. E eu gostaria que no final desse sermão acontecesse só uma coisa: você saísse aqui decidido ler a Bíblia. É só isso. Porque ler a Bíblia, 2 Pedro 1:21 diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, ninguém pode ser cheio da palavra vivendo sob orientação da carne. Mas quando você vive dentro da Bíblia, irmãos, aqui foi homens que escreveram movidos pelo Espírito Santo. Quantos aqui quer ser dirigido pelo Espírito Santo? Essa é a palavra movida por ele. O exemplar é bem tranquilo para você ter um exemplar da Bíblia hoje. A Bíblia nos fortalece
1 João, no capítulo 2, vai dizer: eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Irmãos, presta atenção. Tem jovem que diz assim: eu não consigo vencer o diabo, eu não consigo vencer a maconha, eu não consigo vencer a cocaína, eu não consigo vencer o álcool, eu não consigo vencer o cigarro, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer. Mas a Bíblia diz que você já venceu o maligno, você que está na palavra. Ou eu acredito na Bíblia, ou eu estou perdendo meu tempo. Sabe, uma mulher só deveria casar para se sentir segura. Não tem sentido uma mulher casar se não for para se sentir segura. E para se sentir segura, você precisa estar ao lado de jovens fortes. E jovens fortes são aqueles que permanecem na palavra. Então não erre para casar. Se o namorado só quer se divertir, manda ele para o Beto Carreiro. Ele não cresceu ainda para casar. Não é verdade? O Salmo 119, 28 diz: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Irmãos, mas crente fica triste, claro que fica triste, mas quando eu fico triste, o que é que eu vou fazer? Eu vou assistir uma série na Netflix. Não vai resolver. Sabe, a gente precisa se aproximar de Deus. E aí o choro dura uma noite, mas a alegria ela volta. A palavra ela nos purifica, irmãos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. E Jesus vai dizer em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pastor, mas o que purifica não é o sangue? Claro, e a palavra vai falar sobre o sangue que perdoa o pecado. Mas a palavra vai purificando, vai limpando a cada dia, irmãos. Sabe, cada vez que você lê a palavra, você diz: eu estou errado, eu não consigo perdoar fulano de tal. Eu estou errado, eu não consigo amar fulano de tal. Ela nos ajuda a receber as respostas da oração, irmão. Primeiro, João capítulo 15, não o primeiro, o João mesmo. 15:7 diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras, a Bíblia, permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Você crê em Jesus ou não crê? Jesus disse: se você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você, pedir o que quiser e vos será feito. Jesus está com você. Sabe, a Bíblia ela nos alimenta espiritualmente, irmãos. Ela é alimento, sabe? Primeiro a Pedro 2:22 diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Sabe, o pastor resolveu na classe dos jovens da EBD, e chegou na classe dos jovens e disse assim, aí perguntou para um menino, tirou ele do lado ali e disse, queria testar, ver se eles estavam bons de Bíblia mesmo, e perguntou assim, quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? E o menino falou, não fui eu. O pastor falou, mas não é possível. Aí ele foi, chamou o professor de jovens, era um seminarista. Ele chamou o professor de jovens e falou, olha, eu falei com fulano, quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? Ele disse que não foi ele. O professor falou, olha, eu conheço fulano, se ele disse que não foi, não foi mesmo. Sabe, a gente precisa conhecer Bíblia, irmãos. A gente precisa conhecer de Bíblia, saber de Bíblia. Sabe, o pastor Neemias, e esse eu vou narrar aqui do livro, pastor Neemias. Quantas vezes a gente lê a Bíblia por dia? A ideia aqui não é acusar ninguém. A ideia aqui não é acusar ninguém. Vamos deixar bem claro, é só incentivar. Sabe, tem pessoas que ela diz assim, não, pastor, eu vou no culto uma vez por semana, lá ler a Bíblia. Tem crente que fica fraco e ele diz assim, o sermão do nosso pastor não me alimenta.
Claro, infeliz, coma uma refeição por semana e vê o que acontece. Você tem que se alimentar. O que te alimenta é a palavra, irmão, não é o sermão do pastor. É a palavra que você lê todo dia, todo dia, todo dia. Então, o pastor Neemias, em uma conversa com uma das filhas dele, ele disse assim, a filha chegou para ele e disse assim, uma delas é membro dessa igreja. Eu não vou dizer qual das duas que foi. E ela disse assim, pai, você falou que nós devemos desejar a Bíblia como recém-nascido deseja o leite. Sim, está na Bíblia, é o texto que eu acabei de ler. Ela falou, pai, em média os recém-nascidos mamam de 8 a 12 vezes por dia. Eu falei, não brinca? É por isso que vem quando você vê até as irmãs com o bebê, daqui a pouco elas saem e vai dar mamar para o menino não respeita nada. Não é? O bichinho não consegue ficar 4 horas sem mamar. E de madrugada ele quer mamar, irmãos. Não é assim? Em outras palavras, o leite materno é o leite mais puro que existe. E o leite materno, ele salva o bebê de vários tipos de enfermidade. De certa forma, ele é uma vacina natural. O bebê tem um crescimento saudável pelo leite materno, produz alguns anticorpos que nenhum outro elemento vai produzir. Sabe assim, a palavra de Deus, irmãos, ela é um alimento completo para manter a nossa vida com Deus saudável. Você já imaginou um bebê que mamasse uma vez por semana? Morreria. Alguém que se alimenta da Bíblia uma vez por semana vai ter difícil. Tem um cântico infantil que diz o quê? Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Se você não ora, você não lê a Bíblia, você quer crescer como? Não vai crescer, irmão, não vai crescer. Não tem como falar outra coisa aqui. O Salmo 19, verso 10, o salmista diz assim, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro puro. O salmista diz, a palavra de Deus é mais desejável do que ouro puro. Se eu te oferecesse essa Bíblia em uma barra de ouro que valesse 5 mil reais, você escolhia qual? Você vai dizer assim, não, pastor, a Bíblia eu tenho outra lá em casa. Mas, irmãos, e o Salmo 119, 103 diz, ó, quão doces são as tuas palavras, a Bíblia, ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Eu gosto muito de mel. Em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus falou ao diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, é muito importante. Como fica alguém que vive em jejum da palavra de Deus 1, 2, 3 dias inteiros? A Bíblia falou de jejum até de sexo, irmãos. Mas não tem um texto na Bíblia que fala em ficar de jejum sem ler a palavra de Deus. Não tem um texto. A Bíblia, ela nos traz sabedoria. Tem um pastor, aquele estilo, deixa que Deus vai falar aqui. E ele chegou diante da igreja e disse assim, olha, não, ele estava diante de um grupo de líderes. E ele disse assim, Deus vai falar. E ele abriu a Bíblia e caiu em Naum, irmãos. Pensa um livro ruim, de ler assim, de interpretar. E ele leu Naum, daí ele terminou de ler, ele disse, não preciso nem explicar. Claro, ele não sabia explicar. Vai explicar como? Irmãos, Deus não fala desse jeito, irmãos. Não é assim, a Bíblia é uma caixinha de promessas. Claro que as promessas da Bíblia, todas elas valem. Mas é mais do que isso, irmãos. A Bíblia não é um jogo de tarô, irmãos. Ainda tem aquela história mais conhecida que tudo, né? Do camarada que abre a Bíblia e cai lá. E foi Judas e enforcou. Sabe, o Salmo 119 vai dizer assim, o teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo, tenho mais entendimento do que
todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Veja bem, olha o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que a Bíblia faz ele mais sábio do que os seus inimigos. E ele vai mais longe, ele diz que ele tem mais entendimento do que os seus mestres. Por que ele diz isso, irmãos? Porque conhecimento é bom, mas sabedoria vai muito além. Então, você pode adquirir muito conhecimento nessa vida, irmãos, mas sabedoria, o princípio da sabedoria está aqui. Sabe, o pastor Jaziel, ele conta a história de um jovem chamado Bill. O Bill é aquele menino de cabelos longos, despinteados. O Bill é aquele menino que ele possuía uma camiseta cheia de buracos e não era moda, é que ele só tinha aquela mesma. Uma calça jeans desbotada e velha, e ele nem sapato tinha. Mas ele era um menino que ele estava cursando faculdade, e estudante normalmente não tem muita grana mesmo. E aí, o Bill na faculdade, um dia ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus na faculdade, e então ele procura uma igreja. É aquele menino que tinha falado para ele, falou, procura uma igreja perto da sua casa, aquela história que a gente já conhece. Então o Bill chegou na igreja e a igreja estava lotada. Pensa naquele dia que está lotada, que o pessoal da recepção tem que colocar a cadeira. E o Bill foi entrando, e ele foi entrando daquele jeito, e o povo tudo meio desconfiado, porque ele estava meio sujo. E as pessoas foram olhando e sentindo desconfortável, e o Bill vai andando, ele vai caminhando em direção ao púlpito, e ele não encontra nenhum lugar. E o Bill chegou tipo assim na frente e sentou. Sentou tipo aqui assim, e ficou olhando para o pastor. O pastor olhou para ele, e a igreja meio impaciente, pensando, sabe aquele negócio, será que ninguém vai fazer nada? E um diácono lá na faixa dos seus 70 anos de idade, um senhor, com uma bengala, levanta e sai lá de trás e atravessa toda a igreja. E o pastor ficou assistindo, falou, vamos ver o que vai dar esse negócio. E aquele diácono chega perto daquele jovem, aquele diácono joga a bengala no chão e com certa dificuldade senta do lado daquele jovem. O pastor disse o seguinte, o que eu vou pregar hoje, vocês vão esquecer dentro de alguns dias. Ou talvez nem precise de tanto dia. Mas o que vocês viram hoje, vocês jamais esquecerão. O nome disso é sabedoria. O nome disso é sabedoria, irmãos. Sabe, a Bíblia, ela nos orienta nas nossas decisões. Salmo 119, 105, muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer saber o que tem que fazer? Está aqui dentro. Só tem que saber descobrir. Só tem que saber acender a lanterninha, né? Hoje na cozinha tinha uma lanterninha de criança, fácil de acender. A Bíblia, ela não nos deixa pecar. O Salmo 24, verso 3 diz, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E o texto mesmo diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Irmãos, tudo isso você vai aprender na palavra. Sabe, o reino dos céus, ele é um reino onde qualquer pecador pode entrar. Mas ninguém sem Jesus entra. E as pessoas não sabem disso porque elas têm dificuldade de ler a Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Aonde é que você aprende essas coisas? Você vai aprender na TV? Sabe, não é muito fácil. Não é muito fácil. Até que o SBT fez algo bem legal esse final de semana, a passagem do ano. O SBT colocou um povo evangélico para cantar. Foi muito bom. Eu não assisti, eu estava aqui, mas foi muito bom.
A Bíblia, ela nos santifica, irmãos. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, irmãos. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém consegue ver a Deus. Significa que se você não consegue amar o livro que Deus escreveu, dificilmente você vai ver ele um dia. Se você não consegue amar a palavra de Deus, irmãos, há algo muito, muito difícil, porque verá está no futuro. Se no presente nós não formos santos, nós não entraremos no reino de Deus. Jesus mesmo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sabe, tem pessoa que diz assim: pastor, a minha fé está muito frágil. E é importante você conversar, é importante você pedir conselhos. Mas a palavra de Deus em Romanos 10:17 vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, hoje está muito fácil ouvir a palavra de Deus, como eu disse. É claro que você tem que saber ouvir o que é palavra de Deus e o que não é. A palavra, ela nos garante a vida eterna. Estas coisas eu vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Se eu perguntasse nessa noite, quantos aqui têm certeza da vida eterna? Todos vocês, baseado na Bíblia, conseguiriam ter certeza da vida eterna? Esse texto está dizendo que a Bíblia foi escrita para você saber que você já tem a vida eterna hoje, se você está em Jesus. Você não vai ganhar a vida eterna um dia, você já ganhou ela, se você tem Jesus. Sabe, a Bíblia, ela nos traz esperança, irmãos. Romanos 15:4 diz: porquanto tudo, a Bíblia que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente da Escritura tenhamos esperança. Irmãos, isso é nítido em velórios. Sabe, eu não sei quantos daqui, talvez você só vá em velório de crente. Velório de crente é tudo igual. Velório de crente é tudo igual, irmãos. Tem o dor, tem o sofrimento, mas ninguém ali está muito desesperado, assim, do tipo, nunca mais vou ver. Mas eu não sei quantos aqui já foram em velório de não crente. O negócio é mais tenso. O negócio é mais tenso. Uma vez um pastor pregando em um velório e tinha muitos familiares ali que não era crente. Eu estou citando, não vou citar nome, nada, isso já faz muito tempo. Mas aquele pastor vai na frente, ele era familiar. Ele disse o seguinte: os crentes vêm aqui e digam até logo. Os não crentes vêm aqui e digam adeus, porque você nunca mais vai ver ele. Foi uma palavra dura, né? Mas foi uma palavra verdadeira para aquele que não tem Jesus, irmãos. Então nós temos esperança, mas a esperança é pela palavra, irmãos. A Bíblia é para a gente ouvir a voz de Deus. A gente gosta de emoção, a gente gosta de, sei lá, a gente gosta de sentir o negócio. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. E ela é proveitosa. Não se perde nada na Bíblia, irmãos. Nada. Na Bíblia não se perde nada. Eu estava ouvindo um pastor falar e eu pensei em não contar, mas eu vou contar, os irmãos vão entender. Uma mulher, ela está pregando a palavra de Deus, ela profetiza algo assim. E aí, ela está pregando e um homem lá, ele era ateu. E ele disse o seguinte: você é mentirosa. Ele desafiou aquela mulher. E aquela mulher disse: não, eu não sou mentirosa. Você é. E a profetisa disse: eu vou mostrar que eu não sou mentirosa. Eu vou falar algo sobre você.
o seu pai está agora em um bar na cidade tal. O homem olhou para ela e disse: viu como você é mentirosa? O meu pai morreu há 10 anos. Ela disse: não se engana, aquele era só o marido da tua mãe. Nunca brinca com a profetisa, alguém que está falando a parte de Deus. Você não entendeu, né? Mas tudo bem. O João balançou a cabeça, não entendi. Depois a mamãe explica em casa. Ela nos garante o sucesso, irmãos. A Bíblia nos garante o sucesso. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, sabe, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades e Jesus diz: no mundo vocês vão ter tribulações. É uma realidade. Mas creia, no mundo espiritual, Deus honra quem honra a palavra dele. Você não vai encontrar Deus abençoando nenhum tipo de pecado, de enganação, nada que vai com a palavra, contra a palavra dele, não tem a bênção de Deus. Nada, irmãos. Se você gosta de cultivar uma mentira, saiba que a bênção de Deus não está sobre a sua vida. Você está indo contra a palavra de Deus. Se você gosta de manter ódio sobre uma pessoa, saiba que você não está buscando a palavra como ela deveria. Tem uma história de um viajante que ele estava caminhando na margem de um lago e ele precisava atravessar para o outro lado. E quando ele viu um canoeiro preparando para zarpar, ele disse: o senhor não me levaria para o outro lado? O canoeiro disse: eu estou indo mesmo, pode subir aí que eu vou te deixar do outro lado. E ele disse: então vamos fazer o seguinte, era no remo, ele falou: então já que o senhor vai me levar, eu vou remar, o senhor pode descansar nessa viagem aí. E o canoeiro disse: então tudo bem, pega os 2 remos e se vira. Em um remo estava escrito acreditar, e no outro remo estava escrito agir. E aquele moço que nunca tinha remado antes, ele não precisou de muito tempo para descobrir que remar é mais difícil do que parece. Então ele remava, puxava um, depois puxava outro, e o barco virava para lá, daqui a pouco virava para cá, e ele não estava saindo muito do lugar. O dono da canoa resolveu judiar dele um pouquinho, deixou ele lá sofrendo. Até que o dono da canoa, ele resolveu pedir ajuda, e ele disse: olha, eu achei que era mais fácil. Como é que eu faço para a canoa ir para frente? E o dono da canoa disse: a resposta está nos remos. Acreditar e agir precisam andar juntos. Você puxa os 2 de uma vez só. Irmãos, nós precisamos acreditar na palavra e agir conforme a palavra. Dessa forma a gente vai para frente. Sabe, a palavra ela nos proporciona paz, irmãos. Muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Salmo 119, 165. Tempos atrás nós estávamos passando algumas tribulações aqui na igreja, não que vai ter tempo que não vai passar, e eu resolvi acordar 3 horas da manhã para poder ler a Bíblia e orar sobre isso. E é interessante que eu comecei a ler os Salmos, e como o Salmo vai dizendo para a gente: vai em frente, Deus está contigo, Deus está te abençoando, Deus está cuidando de você, o Senhor está contigo. Irmãos, quando nós lemos a palavra, Deus vai nos abençoar e Deus vai fazer prosperar. Quando Winston Churchill fez 80 anos de idade, Winston Churchill era muito inteligente, muito mesmo. Talvez ele tenha sido a peça principal para derrubar um Hitler. Um repórter com menos de 30 anos de idade foi fotografar o Winston Churchill quando ele estava fazendo 80 anos de idade.
E ele diz assim: Sir Winston, eu espero fotografá-lo novamente nos seus 90 anos. Winston Churchill respondeu para ele: por que não? Você me parece bastante saudável. Sabe, quando você tem confiança que Deus está com você, você vai longe. Na verdade, você vai mais longe. A Bíblia diz que Deus faz por você mais do que você é capaz de pedir ou pensar. Você entendeu esse negócio? Sabe, quando você conversa com algumas pessoas e diz assim: onde foi a sua infância? Foi em tal lugar. O que é que você esperava quando você fosse adulto? Cara, eu esperava isso. Você alcançou? Ele falou: mais do que eu esperava. Eu nunca imaginei que chegasse a esse ponto. Sabe, a Bíblia, ela é eterna, irmãos. Tem coisa que é até um pouco difícil de entender, mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela vai estar lá no céu, irmãos. Porque Deus não mudou, irmãos. Deus não fez o negócio para a terra, lá no céu é o outro padrão. Não, é um padrão só. Claro que lá não tem pecado, não tem essas coisas todas, né? Mas a palavra diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Sabe, a palavra, ela nos prepara, irmãos. Ela nos prepara para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Irmãos, sabe, se você não lê a Bíblia, você não vai estar preparado. É interessante que às vezes a gente chega para conversar com alguém e ele diz: eu não consigo fazer isso. Mas por que você não consegue? Não estou preparado. Irmãos, é a palavra que prepara. Não, mas eu preciso de curso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É a palavra que prepara, irmãos. O curso vai te auxiliar, vai te dar dicas, vai te dar orientação. Mas, na verdade, apresentar diante de Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, Paulo fala para Timóteo: se apresenta diante de Deus aprovado, como alguém que não tem nada para se envergonhar, que maneja bem a palavra. Sabe, às vezes a gente diz assim: vamos abrir a Bíblia aqui no tal livro. Eu acho que essa Bíblia no celular vai estragar a gente um pouco. Não sei como é que vai ser no futuro. Ela vai atrapalhar um pouquinho. É melhor, irmãos. Sabe, você já foi em culto em que o pastor tira o celular e ele começa a pregar com o celular? Eu fico meio angustiado assim, ó. Eu gosto mesmo da Bíblia de papel ali. Mas isso eu sei que é questão da idade minha, então não vou falar nada. A ideia nessa noite não é te condenar, mas inspirar você a ler, irmãos. Sabe, a gente precisa manejar bem a palavra, porque crente não pode ter meias verdades. E para a gente avançar e ir para a etapa final mesmo, como é que eu medito na palavra de Deus? Irmãos, esse é um grande problema. Tem pessoa que começa o ano de 2025 e diz assim: eu vou ler a Bíblia toda em 6 meses. Primeiro dia você lê tantos capítulos, segundo capítulo, dia você já deu um enrosco, e você já não consegue ler nenhum, você já acumulou capítulo, irmãos. Sabe, escolha um versículo. Procura ver o que Deus tem naquele versículo, sabe? Se tem uma promessa para você, quais são, o que Deus está querendo mostrar naquele texto, sabe? Mas uma coisa importante: quando você vai ler um livro, por melhor que ele seja, como o livro do pastor Neemias, você só precisa de uma coisa para entender um livro: você precisa de discernimento. Então você adquirir um conhecimento anterior o suficiente para ler um livro. Se eu pegar um livro de química, provavelmente eu não vou entender muita coisa nele, mas se eu pegar um romance, eu vou entender ele bem. Eu não preciso orar para ler um livro e entender ele. Mas a Bíblia eu preciso, irmãos. Para que eu possa compreender a palavra de verdade, eu preciso orar antes e talvez durante. Antes, durante e depois de ler a Bíblia, dizer: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me revele a verdade que está nesse lugar. Você sabe quantos capítulos tem a Bíblia? A Bíblia tem
1189 capítulos. Se você ler um capítulo por dia da Bíblia, você vai ler a Bíblia em 3 anos e 3 meses. Você fala, pastor, é muito tempo. Mas preste atenção, alguém que tem 30 anos de crente, se ler um capítulo por dia, você já teria lido a Bíblia 10 vezes. É como aquele rapaz que chega para o outro e diz assim, você compra muita porcaria, com o dinheiro que você gasta no shopping, você teria comprado uma Ferrari. Ele diz, você gasta dinheiro com essas porcarias? Não, cadê a tua Ferrari? Comece a ler a palavra, irmãos. Ah, pastor, é muito pouco um versículo. Cara, claro que é, dá para ler 2, 3. Mas leia. Você sabe quantos versículos tem a Bíblia? Depende da versão. A Bíblia tem... O normal é que ela tenha 31.100 versículos. 31.100. Sabe quanto tempo leva para você ler o menor capítulo da Bíblia? Eu acho que leva 10 segundos. É o Salmo 117, tem 2 versículos lá. O maior tem 176 versículos, você sabe muito bem. Sabe, essas são apenas algumas curiosidades, irmãos. E eu duvido que você sabe qual é o menor versículo da Bíblia. Também depende da versão, irmão. Mas o menor versículo da Bíblia é Jó, capítulo 3, verso 2. Só tem 7 letras lá. Mas se isso tudo é só curiosidade, irmãos, Esther 9, só para concluir, é o maior versículo da Bíblia. Para a gente concluir, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem uma história, e essa nós cremos que não é só uma história. Há centenas de anos, o povo da Boêmia era proibido de possuir ou ler a Bíblia, porque é uma denominação. Naquela época a Boêmia pertencia à Áustria. E então foi declarado um decreto por parte do rei que as Bíblias precisavam ser entregues e ninguém mais poderia ter uma Bíblia. E os sacerdotes então resolveram enviar soldados na casa das pessoas para recolher as Bíblias. E os habitantes então daquelas vilas, eles ficavam meio de olho quando eles viam as pessoas vindo, os soldados vindo, eles procuravam esconder a Bíblia de uma tal forma que os soldados não conseguissem encontrar. Algumas vezes eles tinham êxito, outras vezes não. E um certo dia, os soldados estão vindo e só estava uma jovenzinha na casa. E ela fica sabendo meio em cima da hora que os soldados estão chegando. E aquela jovem, ela estava amassando pão e ela olhou para aquele negócio todo e ela imediatamente colocou a Bíblia dentro da massa do pão e tacou no forno para assar. E os soldados entraram naquela casa e procuraram a Bíblia e não conseguiu encontrar a Bíblia em lugar nenhum daquela casa. Muitos anos depois, o neto dessa jovenzinha, ela emigrou para a América. Ela estabeleceu-se no nordeste de Ohio, Estados Unidos. E ela trouxe consigo a Bíblia que a sua avó salvou das mãos dos soldados, dentro de um pão assando. E aquela Bíblia se tornou uma relíquia dos dias que felizmente não existem mais, pelo menos no Brasil. O que você faria se a polícia chegasse na sua casa e requeresse cada Bíblia que tivesse lá? Iria fazer falta para você?
Você iria fazer um esforço muito grande para que eles não recolhessem a sua Bíblia? O que você faria? Sabe, talvez seja uma ingenuidade nossa a gente achar que toda a mente de Deus está aqui dentro, irmãos. A Bíblia mesmo diz que não. A Bíblia diz que Jesus fez muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevesse. João capítulo 1, verso 22. Sabe, Filipenses 2,16 diz: retendo a palavra da vida, retendo a Bíblia, para que no dia de Cristo, o dia que Jesus voltar, eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que eu corri, nem em vão que eu trabalhei, irmãos. Se eu não reter a palavra dentro do meu coração, tudo que eu fizer está sendo sido em vão. Você sabe o que é algo em vão? Não serve para nada. Não serve para nada. Não guarde a palavra com você. Sabe, não guarde a Bíblia com você. Não guarde a Bíblia com você. Timóteo, você fortifica na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim você ouviu de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos, que também ensinem a outros, e outros, e outros, e outros. Sabe, a sua missão é transmitir a palavra. Se você tem uma célula, transmite a palavra. Se você tem oportunidade, transmite a palavra, irmãos. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, irmãos. E só tem um jeito de ler a Bíblia toda. Eu vou contar uma coisa para vocês, para finalizar mesmo. Eu era crente há um bom tempo. Na verdade, eu tinha aproximadamente 10 anos de convertido. Eu tinha sido professor da IBD, eu tinha sido presidente de jovens, eu tinha feito um monte de coisas. E eu fui mandado para o seminário. Eu fui mandado para o Seminário Teológico Batista Paranaense. Não era faculdade teológica, era Seminário Teológico Batista do Paraná. E logo que eu chego lá, quem é que vai dar aula para mim? 2 professores. Um deles é o pastor Kiff. Ele faleceu há pouco tempo na Inglaterra. O Kiff, ele fazia o seguinte: o aluno entrava dentro da sala, ele falava: cadê a Bíblia? Volta a buscar. Ah, eu não trouxe, vai na biblioteca buscar. Sem Bíblia você não assiste minha aula. Tem algum professor na faculdade que faz isso hoje em dia? Não. Não tem não? Faz falta um Kiff. E o outro é o Renato Gusso. Renato Gusso. E o Renato Gusso um dia chegou assim na aula e falou assim: quantos de vocês já leram a Bíblia toda? Vocês vão ser pastores. Eu falei: misericórdia, eu já li muito de Bíblia, mas eu nunca li a Bíblia toda. Falei: misericórdia, eu nunca li a Bíblia toda. Não fique assustado, porque tem pastor que nunca leu a Bíblia toda. Mas eu falei, naquele dia eu saí e disse: eu vou ler a Bíblia toda. E eu comecei a ler, e eu já li a Bíblia várias vezes. E eu nunca paro, irmãos. Ah, qual é o seu método de leitura? É assim: Gênesis, Apocalipse. Terminou Apocalipse, no outro dia eu começo a ler Gênesis de novo. E é assim que funciona. Irmão, só tem um jeito de você ler a Bíblia toda. Não fique envergonhado. O objetivo não é envergonhar ninguém. É dizer o seguinte: comece a ler a Bíblia e só pare quando terminar. Vamos cantar. Hoje eu preguei mais tempo aqui. Mas, irmãos, se nós decidimos ler a Bíblia, irmãos, nada segura mesmo. Sabe, irmãos, hoje eu não vou fazer nenhum apelo, mas eu quero dizer algo muito importante.
Se alguém te perguntar o que é ser batista, você diga: eu faço parte de uma igreja em que a Bíblia, ela é a única ordem de regra e fé. Eu faço parte de uma igreja que o pastor pode ser o pastor que for que estiver pregando. Se ele falar algo que não estiver na Bíblia, eu fico com a Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada, irmãos. A Bíblia foi escrita por aquele que era, é e sempre será. Não importa a modernidade de um pastor, de uma igreja, a Bíblia é a autoridade máxima das nossas doutrinas. Jesus é o cabeça. A Bíblia é a nossa constituição. Isso vai para o YouTube, mas ninguém vai fazer corte, ninguém está me perseguindo. Entre a Bíblia e a Constituição do nosso país, essa é a nossa Constituição. A nossa pátria é o céu. Esse é o livro que nós seguimos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Nós entendemos que há uma oposição do inimigo para que a gente leia a tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, que o inimigo muitas vezes vai tentar usar a própria palavra como ele fez com Jesus na tentação no deserto. Mas, Pai Santo, quando nós estamos em comunhão contigo e nós estamos baseados na tua palavra, o inimigo não tem poder. Por isso nós declaramos, Deus Santo, que nós cremos na tua palavra. E nós declaramos a Deus Santo que a tua palavra é o nosso guia seguro, porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Esteja abençoando, ó Deus Santo, aqueles irmãos e irmãs que têm passado por lutas e dificuldades. Que eles não se sintam em momento algum acusados de nada, ó Deus Santo, porque eles estão dentro das tuas promessas. Abençoe aqueles irmãos que estão enfermos e passando dores, ó Deus Santo, que eles não se sintam acusados de nada, porque eles estão dentro da tua promessa. Abençoe, ó Deus, aqueles irmãos que são prósperos financeiramente, ó Deus Santo, que eles não se sintam acusados, porque eles fazem parte da tua promessa. Pai Santo, nós cremos, ó Deus Santo, que o Senhor nos abençoa, o Senhor cuida de nós, ó Deus, em cada dia, em cada momento, ó Deus Santo, e nos ajuda, nos abençoa, cuida de cada um aqui, ó Deus Santo, cuida dos seus familiares. Nós cremos também, ó Deus Santo, na promessa em que é dita a Cornélio que o Evangelho é poderoso para salvar ele e toda a sua casa. Nós cremos, ó Deus, que o Evangelho é poderoso para salvar nós e toda a nossa casa. Nós cremos que o Evangelho é poderoso, é uma boa notícia para cada um de nós. Nos leva, Senhor Deus, para casa, Deus Santo. Abençoa a nossa família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra.